Olá, doutores, olá, doutoras. Dando continuidade aos nossos estudos aqui sobre o Código de Normas do Mato Grosso do Sul, vamos avançar e falar sobre o Registro Civil de Pessoas Naturais. Doutores, algumas ressalvas. Quando for falar de registro civil das pessoas naturais, é importantíssimo, em qualquer questão, a gente já começar falando da sua importância como direito fundamental. O direito ao registro de nascimento, o direito ao registro do casamento, do óbito, o direito ao nome, que é um direito fundamental. Então, esses direitos, eles, no que pese estar escrito em uma norma, eles são direitos universais. É o direito ao nome, da dignidade à pessoa, o direito ao registro, dar acesso aos direitos sociais. Então, é muito importante qualquer correlação que for fazer uma pergunta sobre o registro civil das pessoas naturais, já iniciar falando dessa importância como direito fundamental que é. Outro ponto importante na Lei 14.382, ela trouxe algumas modificações. E a principal modificação que eu vejo que deve ser falada ao ser questionada é que o registro civil das pessoas naturais, ele não tem mais agora o limite de páginas, o limite de folhas nos livros. Então, se for perguntado quantas folhas tem, a gente tinha que responder a 300, o livro é com 150 folhas, é dizer que este requisito, em que pese estar aqui escrito no Código de Normas, foi suprimido pela 14.382. Mais uma vez, vai trazer conhecimento do que está acontecendo no mundo jurídico. Doutores, o registro civil das pessoas naturais, ele inicia aqui no Código de Normas, no artigo 784, e logo já fala do ofício da cidadania, que é aquela possibilidade de fazer convênio com outros órgãos para emitir documentos, documento de identidade, um documento de passaporte, essa aproximação também que o INSS está tendo com o registro civil, através de fazer aquela procuração para a prova de vida, inclusive, lembrando que ela é gratuita. Essa capilaridade do registro civil das pessoas naturais é o que dá essa importância, e o que foi dado, que passou a ser conhecido, esse apelido, esse novo nome, que é o ofício da cidadania. Lembrando que os convênios, para se tornar esse ofício da cidadania, para ofertar novos serviços, será feito entre a entidade de classe e homologado pelo Poder Judiciário. E, se for em nível nacional, será feito pela entidade nacional e homologado pela Corregedoria Nacional de Justiça, que é um órgão do CNJ. Então, esse ofício da cidadania está muito em moda, a professora Marta Deves fala muito isso. Então, muito importante a gente ter essa noção do ofício da cidadania. Outro ponto também, adiante aqui, fala das unidades interligadas. Doutores, as unidades interligadas, elas nada mais do que um ponto de apoio. E aqui no Código de Normas ele fala bem claro que não é uma sucursal, não é uma filial, mas sim um ponto de apoio que será prestado lá dentro da maternidade. Doutores, ao ler o provimento 13 de 2010, lá estabelece que os funcionários da unidade interligada, elas poderão ser de 3 espécies. Poderá ser formado um consórcio entre os registradores e contratar um funcionário. Poderá ser feito por meio de plantão, revezamento, cada registrador manda um preposto seu para lá, ou poderá ser um funcionário do hospital, da unidade. E esse servidor, esse funcionário da unidade, ele ficará responsável por recepcionar a DNV, verificar os documentos e encaminhar. Aqui tem uma ressalva no provimento 13, que é o seguinte, que o estabelecimento de saúde, ele encaminhará um termo de compromisso para a Corregedoria Geral de Justiça
pelo qual se obriga a responder civilmente pelos erros cometidos pelos seus funcionários, noticiar a autoridade competente a ocorrência de irregularidades quando houver indícios e aceitar a supervisão da corregedoria. Então, é uma responsabilidade muito grande, né, que a unidade de saúde ela assume, porque ela assume ali a responsabilidade pelos atos do seu servidor. Outro ponto que eu quero mencionar aqui no provimento 13 é que o reconhecimento da paternidade ela poderá ser feita somente por escritura pública, por instrumento público. No artigo 8º, parágrafo 3º, inciso 2, que a paternidade somente poderá ser reconhecida voluntariamente, por declaração do pai desde que maior de 16 anos, tranquilo. E 2, por autorização ou procuração do pai, desde que formalizada por instrumento público, além do caso de previsão legal lá do 1597. Doutores, então, aqui no Código de Normas, ele admite o reconhecimento da paternidade por meio de instrumento particular, mas o provimento 13 diz que o reconhecimento da paternidade por procurador na unidade interligada só por instrumento público. Então, isso é uma exceção que bem interessante e é um pega, né? Doutores, aqui, avançando, então, as unidades interligadas vai fazer o quê? Vai receber o documento, vai verificar, vai encaminhar para o registro competente, o registro vai lavrar no livro e, ao lavrar, ele irá imprimir. E só pode imprimir uma via, e vai pegar o recibo de entrega datado e assinado. Doutores, é interessante a gente ver aqui que ela deverá ter um controle desses documentos. Então, a responsabilidade é muito grande, a gente sabe. Ele vai pegar os documentos, vai pegar a DNV, encaminhará para o registrador, será sentado no livro e depois de feita a entrega dessa via para o pai ou para a mãe, ali pro responsável, ele encaminhará todos os documentos físicos para o registro civil responsável. Lembrando que a DNV ela é feita em 3 vias. Uma via amarela, uma via branca e uma via rosa. A via amarela é entregue para a pessoa, para ir até lá no registro civil das pessoas naturais e será arquivada no RCPN. A via branca, que vai ficar ali no prontuário de saúde, que vai ser encaminhada à Secretaria de Saúde, e a via rosa, que vai ficar no prontuário de saúde da pessoa. Doutores, caminhando aqui, conforme eu já disse, aqui no artigo 805, ele fala sobre os livros e as páginas, número de folhas. Então, eu acho que aqui é um ponto que deverá ser ponderado com o examinador, que foi suprimido este requisito. Inclusive, o artigo 808, que fala que pode haver a diminuição de páginas, também foi suprimido. O demais é registro de nascimento, o nome, muito importante ver as novas alterações da 14382, porque o nome, ele não é mais aquele imutável, né? Ele não é mais, ele deve corresponder à percepção da pessoa. Então, de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, de acordo com a autopercepção, o nome deve refletir o que a pessoa sente, o que a pessoa deseja, e não ser aquela coisa imutável. Então, conforme as novas regras, não vou adentrar aqui para não fazer confusão, porque não será objeto de prova, mas é importante saber o quê? Que a imutabilidade do nome não existe mais aquele princípio. Deverá ser permanente, duradouro, dê uma estabilidade do nome, mas ele não pode se dizer mais que o nome ele é imutável. Alteração de nome dos transgêneros é o provimento, é bem tranquilo, não tem novidade nenhuma.
O procedimento de registro tardio também é bem tranquilo, é o que está sempre falando. Só lembrando que no procedimento de registro tardio devemos ver se foi feito acima de 12 anos, abaixo de 12 anos e 3 anos. Então tem esses marcos, 3 anos e 12 anos. Se for menor de 3 anos sem DNV, o declarante, ao comparecer ao registro civil para declarar, ele deverá assinar o requerimento e ficar ciente de que aquele ato será comunicado ao Ministério Público. Comunicado ao Ministério Público em 5 dias, isso é muito importante. Então, comparecer um declarante, não está munido da DNV, comunicar ao Ministério Público. E o registro tardio até 12 anos de idade com DNV o procedimento é normal. Doutores, quero aqui fazer um adendo. Se o examinador perguntar, registrar o nascimento, ele é uma obrigação? Ele é um dever? A doutrina, ele diz que não é nenhuma obrigação. Por quê? Porque se fosse uma obrigação, teria uma multa, teria uma sanção. E não existe essa sanção. Então, para a doutrina, se o examinador perguntar se é um direito, um dever ou um ônus, a natureza jurídica deste ato é um ônus. Por quê? Porque não está sujeito à sanção, mas o não cumprimento dessa obrigação, o não cumprimento do registro prejudicará o registrando, prejudicará a criança, que ficará sem poder exercer alguns direitos de cidadania, acesso à saúde, acesso à educação. Então, o registro não é um direito, não é um dever. Não é um dever, ele é um ônus, pois a sua falta deixará a pessoa sem poder acessar alguns direitos públicos. E conforme eu disse inicialmente, estamos dizendo aqui de direitos fundamentais, direitos importantes, direito à cidadania. Então, sempre importante responder dessa importância do direito, do registro de nascimento como um direito do cidadão. Doutores, aqui adiante vai falando da socioafetividade, bem tranquilo também, é tudo que já está nos provimentos, nenhuma novidade. Lembrando que o reconhecimento da socioafetividade deverá ser encaminhado para o Ministério Público, se estiver tudo certo, para ele dar o visto. E, caso não haja a concordância, não seja unânime a manifestação do pai e da mãe, deverá ser encaminhado ao juiz. Aqui tem uma questão que eu não consegui identificar. No caso de morte de um dos pais, a mãe criou o filho, o pai faleceu, o padrasto ali criou um afeto, tem ele como filho, e ele quer reconhecer. Não é possível o pai assinar, o pai faleceu. Neste caso, não fica claro se deverá ser encaminhado ao juiz, tendo em vista a falta de capacidade, tendo em vista a falta da assinatura do pai. Então, aqui no Código de Normas não está expresso, e por segurança jurídica, eu acredito que o melhor seria encaminhar ao juiz para poder lhe manifestar. Lembrando que se o pai e a mãe concordarem, irá direto para o Ministério Público dar o parecer, sendo favorável, já volta para fazer o registro da sua subjetividade, sem interferência do juiz. Doutores, a habilitação para o casamento também é importante a gente pegar as novas regras da 14.3.082, fazer um paralelo. Não quero ficar falando aqui dessas alterações para não confundir, mas é importante a gente saber aqui o que tem e o que está escrito novo. Um ponto importante é que no artigo 881 diz que será imediatamente após a publicação, o processo de habilitação será encaminhado ao Ministério Público. E sabemos que a Lei 14.3.082 suprimiu. E também os prazos, que agora é de até 5 dias para publicado. Celebração do casamento.
Um ponto fundamental aqui, em regra, 2 testemunhas. Só serão 4 testemunhas se for em prédio particular e um dos contraentes não souber ou não puder escrever. Neste caso, serão 4 testemunhas. Mas, se for em prédio particular e um deles e os 2 souberem escrever, será 2 testemunhas normal. Os requisitos são cumulativos. Aquela divergência que a gente tem lá no Código Civil, ela está suprida e respondida de forma clara aqui. No 904 é o casamento não compatível com 6 testemunhas, lembrando que não pode ter parentesco até o 2º grau, ou seja, as testemunhas não podem ser irmãos. Não pode ser a descendente e não pode ser irmãos. A conversão da união estável, novamente ela pede a participação do Ministério Público, é um zelo excessivo. Tem o procedimento extrajudicial, lembrando que no procedimento extrajudicial não poderá contar a data de início, mas no procedimento judicial de conversão da união estável poderá constar sim a data de registro. Aqui no procedimento fala que deverá ter uma audiência, sendo dispensada, caso o juiz entenda pela dispensa, ali está todos os documentos comprovados, e o juiz poderá marcar o tempo inicial daquela união estável, daquele casamento, da união estável que será convertido em casamento. Mas no procedimento extrajudicial não cabe esse marco temporal com data retroativa. Nos demais é tudo tranquilo. Doutor, o que eu quero trazer aqui agora, de emancipação, tranquilo, da interdição. Lembrando que o examinador pode perguntar para você se a sentença de interdição ela é declaratória ou se ela é constitutiva. A doutrina ela prevalece que a sentença de interdição ela é declaratória, porque ela declara uma situação que já existiu. Tanto é que aqui tem a previsão da data do não vai querer. Aqui tem a data do registro, data da sentença, nome profissional, nome do requerente. Aqui no 923 não fala a partir de que data ele poderia. Interessante que alguns códigos de normas vêm, e eu até confundi aqui agora, mas na lei de registros públicos fala sobre marcar uma data. A partir de que data que essa pessoa já... Por que é importante essa data? Para poder preservar negócios jurídicos já celebrados, para preservar, anular ou não. Então, essa data que marca, que poderá ser anterior, ela é muito importante. Portanto, assim, a interdição, a doutrina prevalece que é uma sentença declaratória, e lembrando que, conforme o CPC, caso tenha um recurso de apelação, a apelação só será recebida no seu efeito devolutivo. Ela não será recebida no efeito suspensivo. Assim, ela produz seus efeitos a partir da publicação. Doutores, aqui, já no final, o mais importante aqui que eu acho aqui, sobre o procedimento da ausência. Aqui tem uma peculiaridade sobre os registros da ausência. Sabemos que a ausência é aquele fato em que a pessoa desaparece do seu domicílio sem dar notícias. Dado a ausência, será aberto o procedimento, nomeará curador, se com representante 1 ano, sem representante 1 ano, com representante 3 anos, nomeará curador. Essa sentença de ausência será registrada no livro E.
Do registro no livro E, você averbará a sucessão provisória, a sucessão definitiva. E nos termos do Código Civil, a morte presumida em decorrência da ausência se dá no momento da sucessão definitiva. Alguns códigos de normas diz que ao averbar a sentença, ao averbar a sucessão definitiva, já está dado a morte. Mas aqui no Código de Normas do Mato Grosso do Sul, não. Aqui existe um registro para ausência, você vai registrar no livro E a ausência, e a morte presumida, ela será novamente registrada no livro E. Então, você vai registrar a morte, registrar a ausência, averbar a sucessão provisória, averbar a sucessão definitiva. E quando for dada a sucessão definitiva, vai pegar esses documentos e vai registrar no livro E para dar efeitos à morte presumida. Então, a morte presumida, ela terá o seu registro próprio. E outra peculiaridade: a sentença de morte presumida será averbada no assento de nascimento. Que a regra é o quê? A regra é que a gente anota a morte no assento de nascimento. Mas aqui o Código de Normas manda fazer uma averbação da sentença de morte presumida no assento de nascimento. Então podemos dizer que vai ter um duplo registro. Registra-se a morte presumida no livro E e depois averba lá no nascimento da pessoa. Ademais, o que eu quero falar aqui é sobre a CRC. Finalizando, importante a gente ter conhecimento da CRC, provimento 46/2015, que ela é administrada pela ARPEM e deverá ser comunicados dados estatísticos dentro de 10 dias corridos na CRC. A CRC tem os seus módulos, o módulo de busca, o módulo interoperabilidade, o módulo RCTO. Esses módulos que serão de funcionamento conforme o provimento 46. Importante também algumas comunicações que deverá ser feita obrigatoriamente pelo Registro Civil das Pessoas Naturais. Por exemplo, a comunicação ao INSS em um dia útil deverá ser comunicado, comunicação ao IBGE nos meses de janeiro, abril, julho e outubro, e também a Justiça Eleitoral. Inclusive aqui deixa bem claro que é por meio do Infodip. Lembrando que nos meses de eleição, nós tivemos eleição ano passado, recentemente, nos últimos 30 dias, os óbitos deverão ser comunicados todos os dias. Doutores, esse provimento 46 da CRC é muito importante, tem que dar uma lida. Conforme eu disse aqui, tem o CIRC. E eu acredito que era isso, as minhas considerações sobre o Registro Civil das Pessoas Naturais.